Não muda a grade curricular, nada disso. A única coisa que muda. As atividades civis, ou seja, hino nacional, essas coisas. As atividades disciplinares, ou seja, brigas e intermediação de conflitos dentro das escolas. Elas seriam geridas por um militar que iria integrar essa equipe das escolas. Então, a cada 150 alunos, receberia um militar da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro. O que na prática iria acontecer é isso. O que foi contado para os alunos, e os professores sabiam disso, o que foi contado para os alunos é que os alunos, se chegassem atrasados, seriam presos. Ok. Que existiam, e eu tenho prova disso, porque no meu Instagram, vários pais, no meu WhatsApp, vários pais me chamaram. Professores falando com os alunos que se eles não tivessem dentro do padrão que eles gostavam, que os militares exigiam, eles seriam presos e conduzidos, que os professores perderiam o emprego, que a direção da escola seria toda mandada embora, que os militares que iriam para as escolas respondem por crimes, inclusive por crimes de abusos sexuais. Cara, coisas bizarras. Eu fui para a escola. Um professor me chamou de ditador, porque eu fui lá apresentar para ele um ponto de vista contrário ao dele. Isso é um ambiente democrático. Então, olha só, como uma questão ideológica interferiu tanto numa situação fática a ponto deles afastarem a realidade do que é. E aí o que acontece hoje em dia? Se existe uma briga na escola, se existe um problema de segurança nas escolas, adivinha para quem que eles ligam? Polícia. E por que não ter um policial lá ajudando exatamente sobre isso? Porque os próprios alunos falaram assim comigo. Se tiver a escola cívico-militar, aqueles meninos que fumam maconha dentro das escolas, não vai ter como mais. As pessoas que briga, confusão, não sei o quê, não tem como mais. E não é uma escola militar, é diferente. Não é um regime militar. Escola militar prepara o aluno para o regime militar, de ser um militar de fato. Por exemplo, a ESA ou as agulhas negras do Exército. Não é isso. Uma escola cívico-militar é uma escola que tem professores civis com o implemento da ajuda nas questões administrativas, aí no sentido de segurança das escolas, o militar. Pega para avaliar. No estado do Goiás, foi implementado o modelo de escolas cívico-militares. Resultado, uma melhora de 86% na segurança. Casos de bullying, casos de assédio, casos de brigas nas escolas, acabaram. Evolução dos alunos, índice de aprovação no Enem, tudo melhorou. Por quê? Num ambiente de aprendizado, a gente estava comentando isso aqui antes no início, né? Num ambiente de aprendizado, você tem que ter silêncio, você tem que ter disciplina, você tem que ter respeito às pessoas. E o que acontece na comunidade como um todo? Vem esse discurso ideológico falando que é ruim, que não sei o quê. Aprova, transforma a escola no modelo cívico-militar, resultado. Em 30 dias a comunidade adora, os pais amam, porque conseguem perceber a mudança de comportamento dos filhos dentro de casa. As escolas que são escolas cívico-militares, vai ver, todas elas têm fila de espera. Porque os pais querem. Os pais começam a perceber como a mudança dos alunos, de ambiente, como o filho muda. Que ele fala assim, poxa... Um comenta com o outro, falando assim, poxa, eu quero meu filho ali também. Tiradentes é também assim? O Tiradentes é uma escola militar. Militar. Mas não é o que vocês queriam implementar. Não é do até mesmo porque eu jeito. acho que eles vão com farda, né? É diferente. Tem todo um trabalho. Lá é uma escola que foi criada lá atrás com o objetivo de os filhos dos militares estudarem nessas escolas. É diferente. Então, a escola tem um regimento diferente, enfim. Sim. O modelo de cívico-militar é completamente diferente. E quem idealizou isso foi o presidente Bolsonaro. Quando ele saiu, o atual governo federal revogou isso, e aí os governos dos estados regulamentou, pegando a ideia do Bolsonaro. E iria acontecer aqui, no estado de Minas. E, infelizmente, uma deputada do PT fez um pedido ao Tribunal de Contas do Estado e hoje está suspenso a implementação das escolas cívico-militares. Mas não vai nem pautar novamente, né? Por enquanto, não. Infelizmente. Mais um grande benefício ou uma grande entrega
do PT para o nosso estado. Lembrando que quem quebrou o nosso estado foi um governador do PT, o governador Pimentel. Aí agora, uma deputada do PT entrega mais esse grande benefício para a nossa sociedade aí. Então, é só para você entender que as questões ideológicas às vezes afetam até o próprio raciocínio cognitivo da pessoa não conseguir mais entender assim, poxa, isso pode ser bom para o meu filho. Eu vou trabalhar e meu filho que está na escola, eu vou ter a garantia e a tranquilidade de saber que ele está num ambiente seguro. Que aqui, na nossa região, não vai ter invasão. Se acontecer, Deus livre e guarde, alguém querer agredir, alguém querer invadir uma escola, tentando fazer aqueles atentados, nós vamos ter policiais preparados para poder proteger a nossa juventude, as nossas crianças, e as famílias vão estar seguras e tranquilas. Os pais vão fazer assim, poxa, eu posso trabalhar em paz, porque eu sei que meu filho está num ambiente seguro. É isso. E os caras trouxeram um discurso ideológico para dentro de uma ação que era extremamente positiva, sabe? Às vezes eu fico assim, meu Deus, por que isso? Qual o objetivo? O quanto pior, melhor? Não pode ser assim. Não dá. Pô, muito bom a galera que tá nos acompanhando aqui no chat. Gilberto Melo, nova cabeça política surgindo. Pô, top demais. E você que tá nos acompanhando aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também mande sua pergunta. Se você tem uma pergunta e quer fazer, pode estar mandando, tá? Tereza, pra cima, Matheus. Júlio César mandou palminha. E Luísa também mandou palminha. E, cara, tem aqui, muitos problemas de Patinga também são desafios de Minas como um todo. Saúde, segurança, educação. Como você acredita que a experiência municipal ajuda a pensar soluções para o Estado? Bom, vamos lá. A realidade que a gente vive no município, ela reflete aquilo que o Estado tem passado. Concorda comigo? O que a gente vive no município é aquilo que o Estado precisa de entender. Vou dar um exemplo. Copasa. A Copasa é uma empresa estatal do governo do estado. A Copasa, se ela não consegue resolver o problema da nossa região, e olha só, nós somos o segundo maior colégio eleitoral do estado, nós somos a segunda região metropolitana do estado, só tem a Grande BH e o Vale do Aço, e nós temos problema de saneamento básico. Se nós estamos percebendo isso aqui, a minha atuação como vereador tem identificado isso, quando a gente consegue ter espaço a nível estadual, a gente consegue discutir a nossa realidade aqui, essa experiência e trazer e falar assim, poxa, o governo do estado, o estado precisa se movimentar em relação a isso. Regiões aqui próximas, a 90 quilômetros daqui, São Domingos do Prata, Nova Era, são cidades muito importantes para a região como um todo, que não tem coleta de esgoto 100%, não tem, só tem a captação de água. E aqui, na nossa região, nós temos parcialmente a coleta de esgoto. Aí, você tem mais uma coisa. Você já viu a Copasa quando ela rasga um buraco na rua, deixa o buraco lá, não sei quanto tempo, cara, quando ela coloca o buraco, quando ela tampa o buraco, aí vem aquele quebra-mola... Que isso se tampar, né? Porque às vezes nem tampa. Então, essas experiências dentro do município, porque a vida acontece nos municípios. Então, quando você conhece a realidade dos municípios e traduz isso e leva isso para cima, você pode aumentar os investimentos. Você pode falar, por exemplo, na nossa região nós temos um deputado estadual, foi eleito da esquerda. Esse deputado estadual, ele poderia muito bem estar cobrando a Copasa, cobrando a CEMIG, que melhorasse os investimentos na nossa região. Eu fui conversar dentro da Copasa e entender por que faltava tanta água em determinados bairros da nossa cidade. Sabe o que eu descobri? Que a CEMIG tinha picos de energia. E quando tinha picos de energia, a Copasa tinha que desligar toda a operação, esperar a energia estabilizar para voltar a ligar as bombas. Aí faltava água lá no Nova Esperança, por exemplo, porque era alto. Aí demorava até ligar, ficava 4, 5 horas com as pessoas sem água. Quando o problema do pico não queimava uma bomba, aí tinha que demorar mais de 24 horas
e as pessoas sem água. Então, essas experiências da cidade, essas experiências da realidade da população, do que a gente vive, a gente pode levar e traduzir isso para ações muito positivas, reais, assim. Porque não adianta ficar criando... Pô, PT, deputado do PT criou o Dia da Luta do Morador de Rua, Dia Nacional do Morador de Rua. Por que isso vai resolver a vida do morador de rua? Não vai. O ideal é fazer o que você fez, né? Entendeu? Então, se a gente pegar isso que a gente está fazendo aqui e levar para nível de Estado, nível de Brasil, nível de União, nós estamos pegando realidades e experiências da cidade e traduzindo para novas políticas. Pô, imagina um deputado federal criar o Dia do Morador de Rua. Ótimo, não estou falando que eles não precisam de reconhecimento. Mas isso, de fato, resolve a vida deles? Não. Isso está entregando moradia, isso está entregando humanidade, isso está entregando uma condição melhor, está ajudando a família deles, está ajudando ele? Então, a gente precisa de ver a cidade, entender quais são os problemas da cidade e traduzir isso como um todo para o nosso estado, para o nosso país. Muito bom. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente para os jovens também, a questão do esporte, né? A questão